Olá, pessoal. Saudações espaciais a todos. Bem-vindos aí a mais um seminário acadêmico do Grupo de Pesquisa E2MOC, do ITA. Já agradeço aí a presença, a participação de todos aqui nesse nosso seminário. E gostaria de agradecer a professora Celeste, da Universidade Federal do ABC, que está aqui com a gente para apresentar um pouquinho do seu trabalho, né, referente a detritos espaciais, um tema bastante interessante, que está aí recebendo bastante atenção aí nos últimos anos, das agências espaciais, do setor privado também. Então, professor Celeste, já adiantando, muito obrigado mesmo pelo tempo disponibilizado para poder vir aqui e estar apresentando para a gente, vai enriquecer bastante. O nosso grupo de pesquisa, né, só falando um pouquinho, ele é um grupo formado por alunos de graduação e pós-graduação, tanto do ITA quanto de outras instituições brasileiras. A maioria são alunos do ITA, mas nós também temos alunos, né, da Federal do ABC, que inclusive muitos vieram fazer estágio com a gente no Centro Espacial ITA, né, e outros até depois continuaram fazendo a pós-graduação. O caso da minha doutoranda que está aqui, a Thaís Cardoso, né, que fez o contato. Eu já agradeço a Thaís também por todo o empenho de ajudar no contato com a professora Maria Celeste, Cláudia Celeste, desculpa. E também a gente recebe alunos da Universidade Federal de Santa Maria, já recebemos também da Universidade de Minas Gerais, então é um grande prazer aí ter esses alunos trabalhando com a gente. O nosso grupo é focado em 3 linhas de pesquisa, que são engenharia de sistemas espaciais, mecânica orbital e controle, né, principalmente de veículos espaciais. Então, nós temos trabalhos aí, artigos publicados, trabalhos de graduação, mestrado, doutorado, e inclusive até pós-doutorado, nessas 3 linhas. Quem tiver mais interesse pode consultar no site, nós temos lá todas as publicações, o site é o e2moc.ita.br. Eu peço, quem for do grupo, por favor, coloquem no chat, para quem não for, né, poder ter o link aí para poder entrar. A gente também tem um grupo no LinkedIn, que a gente publica informações e publica também, divulga os nossos trabalhos, os seminários. Nós temos esse programa de seminários, né, ele acontece toda semana, porém, alguns seminários são fechados só para pessoas, para os membros do grupo, e outros são abertos, como esse, que a gente divulga depois, né, a gravação, também para quem quiser assistir de novo, ou não pode assistir de alguma forma, tá certo? Bom, a gente está à disposição aqui para tirar qualquer dúvida sobre o grupo. Quem quiser participar, pode entrar em contato com a gente. A gente tem um grupo no WhatsApp, a gente divulga informações, a gente divulga os seminários e outras informações do setor espacial. Então, são muito bem-vindos. Bom, então, antes de dar início, eu gostaria de pedir, né, que as pessoas mantenham os microfones fechados, as câmeras fiquem à vontade, se quiserem ligar, mas os microfones mantenham fechado para evitar qualquer ruído. A nossa dinâmica aqui é a seguinte: primeiro é feita a apresentação, né, a apresentação em torno de 50 minutos a 1 hora, e depois das apresentações, daí a gente tem um tempo de perguntas e respostas, né, daí quem tiver alguma pergunta, comentário, pode ou estar levantando a mão para estar fazendo a pergunta diretamente para a professora Celeste, ou também pode colocar no chat, que a gente está lendo, dá preferência para quem quiser, né, interagir melhor, ligue a câmera e fale, e converse para a gente poder conversar, né, aqui a respeito desse tema, tá bom? Então, professor Celeste, muito obrigado, quando quiser começar, fica à vontade. Ok, muito obrigada, agradeço a vocês pelo convite, né, é um prazer. Eu trouxe esse tema, né, de detritos espaciais, eu continuo trabalhando nele, fiz o doutorado nessa área e hoje eu ainda tenho alguns alunos desenvolvendo, né, então eu trouxe alguns pontos aqui para falar com vocês e também estamos abertos aí para qualquer coisa, qualquer parceria, tá, se alguém se interessar, né, e quiser dar continuidade, né, a gente tem condições de fazer isso, tá bom? Ainda mais agora com a tecnologia, né, a gente consegue, mesmo em Santo André, vocês em São José ou fora do Brasil, né? A gente consegue, ok? Eu só apanho um pouquinho, como eu falei aqui. Então, vou aqui apresentar agora, né? Eu andei olhando na internet como é que eu faria. Tela inteira, compartilhar. Espero que dê tudo certo. Se acontecer de não dar, vocês me avisem, tá? Não, tranquilo, já tá carregando aqui. Isso, foi. Foi? Foi. Ok, então eu peguei esse tema, tá? Estudo Aí espacial. você só clica nessa barrinha embaixo, no ocultar, senão aparece pra gente também. Aí, aqui. Isso? Não. Você apertou no interromper. Sem problema. Vou ter que ir de novo lá, né? Tem de novo, isso.
Aí do lado tem um botãozinho de ocultar, que daí ela some aquela barra. Aqui, né, compartilhar tudo de novo, né? Isso, exato. Aqui, ocultar. Ok. Isso. Muito bem. Deixa eu só vir aqui. Olha, como eu falei, né, a gente está em casa, tem um carro de som, não sei se vocês vão escutar. Me desculpem, tá? Passando pela rua. Tudo bem? Estão visualizando? Sim, tá perfeito. Visualizando e ouvindo alto e claro. Ótimo. Então, detritos espaciais é a evolução do cenário e expectativas futuras. Essas expectativas futuras é uma visão que a gente pode construir junto, ok? Vamos lá. O que a gente vai ver nessa parte dessa apresentação? A gente vai falar sobre a introdução, né, do que é o detrito espacial, que às vezes alguém pode não saber ainda, justificativa, motivação, apresentação do cenário atual, que eu acho que é muito importante, falar sobre o efeito Kessler, projeções, objetivos, resultados das discussões e conclusões. Então, vamos lá. Falando de maneira bem rápida, o que seria o detrito espacial, né? Eu defini dessa maneira, tá? São materiais provenientes de objetos artificiais que não apresentam mais nenhuma função útil, tá? Então, um pequeno histórico disso começou, né, com o primeiro lançamento, em 1957, do Sputnik 1. Até o final de janeiro de 2022, nós temos 12.293 objetos que foram lançados. Atualmente, desses, a gente tem, na realidade, cerca de 30 mil detritos catalogados, e no futuro a gente parece que o negócio vai caminhar, que vamos ter aí 50 mil satélites adicionais em órbitas. Então, é uma questão muito preocupante para a gente, tá? Por quê? Por que isso ocorre, né? Você tem um lançamento, né? E, de repente, esse aumento de número expressivo de detritos espaciais. Porque a gente tem que objetos de tamanho igual ou superior a 10 centímetros, seu tempo em órbita pode durar alguns dias. Se a altitude é menor do que 200 quilômetros, alguns anos, se a altitude for entre 200 e 600, décadas, se a altitude estiver entre 600 e 800, e séculos, se for superior a 800. E milhares de anos, se a gente estiver superior a 36 mil quilômetros. Então, é uma situação que realmente é muito preocupante, porque esse aumento já é fato, não é nem estimativa, tá? Então, por que a gente vai estudar detrito espacial, né? Qual a motivação? Primeiro, colisões com veículos em operação. Perigos aos astronautas, pode afetar janelas de lançamento, inviabilizar a exploração espacial. Atualmente, não existe nenhum aparato tecnológico que possa realmente ser eficaz na solução do problema. Existem várias pesquisas, mas nada ainda é totalmente eficaz. Trata-se de um problema ainda recente, né? Pouco estudado, aliás, eu digo até que é bem estudado, mas com nenhum resultado realmente que a gente fale assim, esse vai dar conta do recado. Falando desse primeiro tema, né? Colisões com veículos em operação. Agora é uma moto, gente, desculpa. A gente tem aí, né, só para motivar ainda mais, né, a cratera, né, de 4 milímetros, que foi feito na janela do ônibus lá do Shuttle, que foi, ocasionou, né, devido a uma colisão com um objeto de 2 milímetros, tá certo? Por quê? Porque esse objeto tem uma grande velocidade de impacto, né, de 3,6 quilômetros por segundo. Ainda nessa pegada de colisão, né, nós temos aí que a estação espacial faz manobras, né, para tentar evitar colisão com fragmentos de detritos espaciais. Então, aí eu só busquei uma informação para passar para vocês. Então, nessa motivação, a gente tem aí, né, a evolução do número de detritos espaciais. A gente tem nesse gráfico aí, no eixo X, a época de referência, no eixo Y, o número de veículos, e aí, número de objetos, perdão, e aí a gente vê, né, uma crescente desses objetos. Então, vou pegar, por exemplo, essa faixa em cinza, né, que aqui a gente tem qual é a especificação dela, né, então tá ali o I, então não identificado, então a gente tem um aumento aqui, né, em 1º de janeiro de 2020, né, tem um aumento muito considerado. E se a gente pegar, por exemplo, PL, que é aqui a nossa carga útil, que é essa em azul aqui, né, escuro, azul marinho,
O que eu vou ter? Olha, ele quase não tinha nada e ele vai crescendo, né? E em 2020 eu já tenho perto de 5.000 objetos desse tipo de classificação desse objeto, desse detrito, tá? Só dando uma nova perspectiva aí, a gente também tem por região. Então, de novo, a gente vai pegar aqui, né? A gente tem aqui várias regiões, né? Descrição de várias regiões, tá? Orbitais. E aqui a gente tem qual é a fonte, né? Qual é a categoria desse detrito espacial. Então, de novo, vou pegar aqui a carga útil, né? Então, a gente tem aqui na nossa órbita LEO, a gente tem quase 6.000 objetos só de carga útil, tá? Então, é uma coisa que está chamando muito a nossa atenção. Então, mudando agora para a densidade de detrito por região, né, que a gente quer ver como é que estão realmente as nossas órbitas, né, que a gente diz órbitas úteis para a gente, né, órbitas que a gente usa, né, para nosso dia a dia, né, nossos lançamentos, nossos veículos espaciais. Então, a gente tem aqui na órbita LEO, né, um aumento bem expressivo, na órbita MEL e na órbita GEO. Então, chamando a atenção para a órbita GEO, tá? Olha, ela está bem expressiva, né? Chegando até passar a órbita MEL. E lembrando que na órbita MEL a gente tem GPS, né? Então, essa órbita GEO aqui traz bem para a gente, né, aquele fato de que objetos maiores vão levar milhares e milhares, objeto em regiões mais altas, vão levar milhares e milhares e milhares de tempo para decair. Então, isso mostra bem expressivamente o que aquela parte da NASA, que a NASA comenta sobre relação com altitude e decaimento dos objetos. E como que esses objetos, então, são gerados, né? Esses detritos são gerados? Eles podem ser gerados por explosões, tá certo? Com satélites, corpos de foguetes, tanques de combustível, colisões entre satélites, restos de missões e outros que não estão em nenhum desses, que seriam, por exemplo, caixas de ferramenta, luvas, etc, etc, etc. Teve uma época que a Estação Espacial precisou fazer uma manobra, né, evasiva por causa de uma chave de fenda, acho que foi isso, uma ferramenta que o astronauta deixou cair, né? Então, precisou fazer isso, ok? E isso se deve ao quê? Por que a gente diz que esse aumento, né, de detritos, essa densidade, né, está cada vez maior? Isso é explicado pelo efeito Kessler. O que ele nos diz? Ele diz o seguinte: numa região onde você pode ocorrer uma colisão ou uma fragmentação, né, você tem muitos objetos, a probabilidade é muito grande. E quanto mais esses objetos vão se fragmentando e se colidindo, esse aumento vai se tornando um aumento exponencial, tá? Ele chega a dizer que esse processo é totalmente análogo ao processo que provavelmente ocorreu na formação do cinturão de asteroides, porém com um tempo muito menor. Então, significa o quê? Que a gente vai ter um cinturão de objetos, de detritos espaciais, né? E aí, só para deixar vocês mais claros, a gente tem aí o histórico de fragmentações, tá? Então, a gente vê aí nessa tabela, né, que o número de eventos, né, nós temos em toda a história 636. Nos últimos 20 anos, 246, tá? Então, de novo, evidencia essa parte até do próprio efeito Kessler, tá? Na realidade, é uma probabilidade bem próxima do que pode estar realmente ocorrendo. A gente tem as projeções, né? Projeções para a quantidade de detritos em órbita baixa, né? Então, em cinza, ou preto, né? Eu acho que é cinza, para mim é cinza. A gente tem essa curva aqui, né? Então, tem nesse gráfico o ano, né? Por objetos, né? Então, essa curva aqui em cinza, ou preto, né? Eu tenho, se não fosse nenhum outro lançamento, né? Então, eu tenho aqui a previsão, né? Tenho a projeção de 2025 até 2225, então a gente vê que o aumento, já teria um aumento, contudo, se eu extrapolar isso, né? Sem ter nenhuma mitigação sobre isso, eu vou ter essa projeção aqui, tá? Então, a gente tem um aumento muito, mas muito relevante nesses detritos, né, nessa parte, não na detrito, né, nesses objetos ao redor da Terra, tá? Nessa parte de detritos associado aos nossos lançamentos, ok? Do outro lado, né, a gente vai ter, então, aqui, né,
o número, né, acumulado, né? Então, de novo, né, a gente tem aqui em preto, né, a estimativa se nada for feito, se nenhum lançamento for feito, e se ele continuar ocorrendo, sem nenhuma mitigação, a gente vai ter esse aumento expressivo nessa quantidade de detritos espaciais. Bem, então, o que alguns autores estão mostrando? Que o ambiente espacial essa poluição que a gente tem hoje vai ser totalmente impossível futuras missões, tá? Vai chegar ao ponto da gente não conseguir realmente lançar, ou vai ser cada vez mais escasso uma missão com bom êxito, tá? Então, nós temos aí, né, as 3 regiões, certo? Sem mitigação, o que pode acontecer, né? Então, temos a região GEO, a MEL e a LEO, tá? Então, a gente já sabe que esse número de objetos vai ser crescente, né, de lançamento, e se não houver a mitigação, o número de detritos espaciais, por consequência, também vai aumentar muito, ok? Então, houve necessidade, né, de se estabelecer regras, normas, né, de mitigação, tá? Então, aqui eu citei para vocês, né, esgotar as fontes de energia a bordo após a conclusão da missão, limitar a vida da missão em órbita em 25 anos, realizando manobras ou de descarte para a órbita cemitério ou para a própria atmosfera, né, controlada, limitar a geração de detritos associados a operações espaciais normais, por isso que a gente está cada vez mais pesquisas em foguetes reaproveitáveis, né, limitar o risco de componentes do sistema espacial sobreviverem à reentrada. Então, com essa mitigação, espera-se que a situação de detritos espaciais possa se oferecer, não impedir ao avanço das nossas missões espaciais. Então, esse trabalho vai ter por objetivo, né, fazer o quê? A gente estudou as perturbações gravitacionais e não gravitacionais, algumas delas, tá? Que vão usando métodos numéricos, né, equações diferenciais, a gente faz a modelagem e faz a simulação numérica, propaga a órbita desses detritos, né, e vê se é possível a reentrada de forma natural na atmosfera terrestre, tá? Às vezes a gente tem algumas, nesse caso eu não vou mostrar nenhum resultado, mas a gente às vezes tem situações em que a gente aumenta a área para poder diminuir o tempo de vida dele, fazer com que ele reentre, tá? Então a gente vai considerar aí o potencial terrestre, o J2 e o J22, a perturbação da Lua e do Sol, né, a lunisolar, a pressão de radiação direta e o arrasto atmosférico. No arrasto atmosférico, a gente usou o modelo do atmosférico TD88. No potencial terrestre, como eu já falei, vai ter o J2 e o J22. Lunisolar trabalhando com um problema de N corpos e a pressão de radiação solar. Aqui para vocês verem o resultado já, tá? Aqui eu tenho o resultado, né? Só para mostrar para vocês como é que fica. Esse resultado aí é para um período orbital, tá? Eu tenho para um detrito apenas, né? Só para mostrar o efeito, tá? Onde a gente nota que em vermelho, né? Eu tenho X e Y aí, tá? Tá num plano. Então, em vermelho aqui seria a órbita do detrito, tá? Considerando só o problema de 2 corpos. E quando eu coloco a perturbação da pressão de radiação solar e achatamento, eu já tenho esse efeito na órbita do veículo, de uma única, né, aliás, esse daí é uma partícula, tá? Na partícula, eu acho que eu peguei aquela de 1 micrômetro para mostrar bem o efeito, tá? Então, eu tenho esse efeito, tá certo? Então, observa que a órbita já se torna assimétrica, tá? Ela vai se deslocar para a direção oposta à localização do Sol, tá? O Sol, ele está inicialmente no eixo negativo de X, então ele já tem essa distorção, né, na órbita, no formato da órbita, né, e a gente sabe que a pressão de radiação provoca variação na excentricidade da órbita, tá? Mas o efeito combinado do achatamento a pressão de radiação, ela meio que acentua esse efeito na excentricidade. Gente, desculpa, eu tô... Então, aqui só para mostrar para vocês, tá?
eu só vou passar para alguns tamanhos de partícula para a gente ver o que acontece, tá? Para a gente poder depois entrar na simulação realmente de uma nuvem de detritos espaciais. A minha intenção é essa, fazer com que vocês entendam os efeitos, para depois ver o efeito deles combinado. Eita. Então, aqui a gente tem o período, né? A gente tem aqui alguns... Gente, eu vou ter que sair um instantinho para pegar uma água. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Deixa eu só pegar uma água rapidinho, gente. Senão não vou conseguir, esqueci. Tudo bem. Pessoal, inclusive no nosso canal no YouTube lá, aproveitando esse tempinho, tem as apresentações das outras palestras. A gente teve várias palestras muito interessantes aqui, né, inclusive esse ano, e daí estão todas disponibilizadas lá no nosso canal do YouTube, né, na íntegra. Então, inclusive a parte também de discussão, de perguntas, vocês podem também assistir. Ai, gente, desculpa, tá? Eu peguei é uma parte alérgica, me desculpe. Então, vamos lá. Então, a gente está, né, mostrando para vocês aqui, né, o resultado da minha simulação. Foi feito para um período orbital, tá? Mas, na realidade, essa partícula, né, porque é uma partícula de 1 micrômetro, né? Quando ela tem aproximadamente um pouquinho mais de 21 dias de integração numérica, ela já entra devido ao aumento do arrasto, né? Da pressão da excentricidade, ela já entra numa região de arrasto e ela já decai, tá? Então, aqui a gente tem a evolução da velocidade, então a gente vê também que ela, né, ela estava numa velocidade zero e ela chega numa velocidade de 5 km por segundo, uma velocidade bem alta, né? Então, apesar de pequena, né, ela tem um grande, um valor de velocidade muito grande, né? Então, só para mostrar como é que fica, a gente tem aqui de 6 micrômetros, né? Então, uma partícula de 6 micrômetros, se vocês verem, ela evolui de valor de excentricidade bem alta, mas ela não chega a entrar numa região de arrasto. Então, ela tem aqui uma variação aqui periódica, né? Que a gente chama de periódica na excentricidade, né? Então, ela evolui para quase 0,8, mas ela ainda se mantém dentro dessa órbita dela, né? Só que a órbita dela está aqui, né? Ela se torna cada vez mais assimétrica, tá? Então, seguindo, a gente tem de 10, né? A gente vê aí que aí já diminui bastante a variação da excentricidade dela, né? Então, ela chega aí a menos que 0,6, né? 20, né? 0,4, 50, né? 0,2, 100, não chega nem a 0,1, tá? Então, por que isso foi importante? Porque depois eu vou compor a minha nuvem, né? E eu preciso saber qual o comportamento esperado para essa nuvem, né? O que eu espero? Eu espero encontrar, então, porque a gente vê que evolui você só o achatamento e a pressão de radiação solar. Já mexe na excentricidade, ou seja, a gente vai ter regiões, né? Em que eu tenho maior densidade de objetos e outras regiões que talvez não tenha tantas partículas. Então, eu estou buscando com isso tentar localizar algumas janelas de lançamento, tá? Por exemplo, eu tenho uma explosão, né? Ou vem uma fragmentação por explosão, né? E aí o que acontece? Ou por colisão, né? Eu quero saber qual é o tempo que eu tenho para começar a ter essas estruturas, tá? Onde eu consiga ter uma estrutura de maior densidade, regiões de maior densidade e de menor densidade. Esse é o objetivo. Entendendo o que ele está passando. Então, vamos lá. Excentricidade máxima, né? O raio da partícula. Então, aqui eu tenho qual vai ser a excentricidade máxima. Então, vocês observam que até partícula de até 5 micrômetros, ela evolui para uma órbita hiperbólica, né? Aliás, ela nem chega a chegar numa órbita hiperbólica. Quando ela chega a 0,9, ela já entra na zona de arrasto e ela já considero que ela não existe mais no meu sistema, tá? Mas a partir de 6 micrômetros, eu tenho essa partícula. Então, isso eu também voltei para um objeto maior, tá? Então, eu achei o limite em que a pressão de radiação solar e o achatamento sozinhos, né?
sem nenhum outro aparato, ele não vai funcionar tão rápido como uma remoção desse detrito, tá? Então, esse era o objetivo, ok? Fiz também um levantamento da velocidade máxima, né? Então, tá aí, certo? Então, a gente nota que a velocidade também, né? Ela você vê que não não tem um efeito linear, né? Mas você vê que quanto maior o tamanho do meu objeto, né? Menor vai ser a sua velocidade, tá? Aqui é a energia máxima, tá certo? Então, eu digo que para uma partícula de 1 micrômetro tem-se esse valor de excentricidade, e para 100 micrômetros ela tem uma energia muito maior, tá? E aí eu tenho agora o momento também, o momento máximo em função do tamanho da partícula, tá? Então, por que isso é importante? Porque, de novo, eu estou preocupada também em localizar essa nuvem, né? E tentar descobrir qual o efeito da colisão dela, né? Ao colidir, a ter a aproximação com algum objeto espacial, né? Ou seja, se eu sei que ali tem uma densidade, né, muito grande de partículas, ou não for muito grande, mas são partículas maiores, né, ou objetos maiores, eu vou ter que tentar evitar, porque eu sei que vai apresentar maior número, vai apresentar a maior energia, tá? Então, eu mostrei também a dependência com a altitude, existe essa dependência, tá certo? Então, tem aí, né, uma órbita alta, né, azul, uma órbita intermediária, né, que é em roxo, né, e a órbita baixa em amarelo, né? Então, a gente tem aí a excentricidade, né? Então, a gente observa que partículas, né, em órbita alta tem o maior efeito da pressão de radiação solar, tá? Por isso que eu digo que é o achatamento que a pressão de radiação solar, né, junto ao achatamento da Terra, né, provoca, porque você diminui, você tem o efeito da pressão de radiação solar combinado com o achatamento. Então, esse efeito combinado é que mostra essa maior dependência na excentricidade, ok? Se alguém, eu tenho uma para frente, né, quando é só a pressão de radiação solar e quando é o achatamento, como é que isso se modifica, tá? Então, aí também tem a variação da velocidade em função da altitude, né, do raio orbital aí, né? Então, a gente observa também, daquilo que eu já falei, né, órbitas maiores, eu tenho velocidades maiores e órbitas menores, velocidades menores. Energia, né, e momento, ok? Só para ter uma noção da dependência com a altitude, né, com o raio orbital, com a altitude dela. Aqui, eu tenho tempo de remoção, que já foi aquilo que eu já concluí para vocês, tá? Você tem, então, que a pressão de radiação numa órbita alta, né, ela vai funcionar como uma remoção natural, tá? E quando você considera a órbita baixa, você já não tem essa parte aí, ok? Você já não tem, aqui é o tempo de vida dela, né? Então, ela tem bastante tempo, certo? Então, a gente tem aqui um panorama, né, de qual vai ser, qual é o tempo, né, de vida desses objetos, né, em função dessas perturbações, tá? Eu comecei analisando só essas duas perturbações, mas na frente vocês vão ver que eu acrescentei outras, tá? Só para eu poder ter noção do que está acontecendo e depois tirar as minhas conclusões, tá? Então, aqui é uma forma de só ver elas de acordo com o tamanho, né? Então, aqui a gente viu, né, que 1 micrômetro, você tem aí o tempo de integração superior, um pouquinho maior do que 1000 dias, né? Então, você tem, com 1 micrômetros, ela logo entra na região de arrasto, 2 micrômetros, ela demora um pouquinho mais, mas ela entra na região de arrasto, né? 3 micrômetros, 4, 5 e 6, tá certo? Então, a região de arrasto, desculpa, eu não falei, né? Eu falei anteriormente, né? A região de arrasto é essa curva em verde aqui, tá? Essa curva em verde representa a região onde ela entra na região de arrasto, tá? E o tempo que ela leva para realmente vir a colidir com a Terra, certo? Então, a gente tem que, aqui, igual eu falei com vocês, a partir de 6 micrômetros, ela já não acontece isso, tá? Isso é para uma órbita geoestacionária, certo? Então,
partículas 6 micrômetros, isso já não vai ocorrer devido à excentricidade. Eu só mostrei isso até 100 micrômetros para a gente ver que para 100 micrômetros o efeito da pressão de radiação e do achatamento terrestre praticamente se mantém constante, tá? Isso é bom para a gente analisar que quando a gente tem detritos maiores, esse efeito, o efeito vai ser análogo, né? Só que a gente já sabe que a excentricidade não vai evoluir tanto assim, tá certo? Bem, fiz também por regiões, tá? Então, aí eu tenho a região mais alta, né? E fui descendo as regiões para ver qual seria o comportamento, né? Da excentricidade nesse termo, né? Então, aí eu tenho para 44 mil, 40 mil, 36, 32. Vocês viram que a partir de um certo valor é que começa a alterar, né? Uma perturbação e o efeito de uma perturbação isolada e o efeito das duas. Então, aqui eu tenho, vou descendo ela, né? E aí, vou descendo a altitude e vou tendo esse efeito diferente aqui, né? Por exemplo, aqui a 16 mil quilômetros, eu tenho, então, em azul, a minha somente, em vermelho, somente a pressão de radiação, e em azul, a combinada das duas, tá certo? E aí, chega num determinado valor de altitude, olha o que acontece com a minha excentricidade, né? Isso aí também foi motivo de estudo, né? Já teve um aluno que mostrou a dependência, né, do efeito da excentricidade, né, dessa que a gente diz de ressonância, né, com a longitude do Sol, certo? Em termos da altitude e do tamanho do objeto, tá? Então, a gente vai ter esse efeito de ressonância com a longitude do Sol, tá? E aí, depois ali era 12 mil, com 11 mil ela começa a regredir de novo e voltar ao mesmo comportamento que o anterior, ok? E aí lembra que eu falei com vocês que eu tinha a pressão de radiação solar e o efeito da pressão de radiação solar com o achatamento, tá? Achatamento nesse caso é o J2, tá, gente? Então vocês veem aí que em vermelho é esse efeito combinado, em preto somente da pressão de radiação solar. Então, se eu tivesse somente o valor da pressão de radiação solar, eu teria esse comportamento da excentricidade máxima em função do raio orbital. Quando eu coloco o achatamento combinado, eu tenho exatamente um pico próximo àquele valor de 12 mil quilômetros, tá? Que mostrou lá nas minhas integrações numéricas, ok? Bem, então, o que aí a gente pensou? Então, vamos ver como é que fica esse efeito se eu fizer uma nuvem, né, um anel, na realidade, de partículas, composto só com uma quantidade de tamanho, né? Aí eu fiz isso, e aí, né, tenho aqui, certo? Para 0 dias, 200 dias, 250 dias e 360 dias. Aqui a minha posição inicial do Sol, que eu distribuí as minhas partículas, né, uniformemente, formando um anel, certo? E comecei a integrar. Olha o que acontece, a gente com o passar do tempo, a gente percebe estruturas de anel nesse anel de estrutura, nesse anel que foi colocado de forma uniforme, você consegue perceber regiões onde existem mais partículas, tá? Você percebe aqui, olha a mais escura aqui, né? Então, aqui tem uma quantidade muito maior de partículas, tá certo? Que legal. Então, vamos vir investigar agora, se eu considerar, né, tamanhos, né, agora, se eu tiver uma nuvem numa região GPS, o que acontece com isso, certo? E agora, vendo como é que fica isso no tempo, né? Tanto a região, o raio orbital, tá? Quanto o ângulo, tá? A parte azimutal. Então, vamos ver se funciona aqui. Gente, resolveram falar todo mundo comigo. Tá aí, tá? Então, inicialmente, né, eu tenho essa distribuição. Estão conseguindo ver, meninos? Porque eu não sei se... Sim, estamos sim. Tá. Porque como eu fiz um link, eu não sabia se conseguia fazer isso, eu não testei. Então, a gente distribuiu elas uniforme, né? Então, ali na região do GPS, né? E aí fui fazendo a integração no tempo, certo? E aí, olha o que acontece. Ela estava distribuída uniforme, que é o verde, né? Que está aqui, né? Tinha mais ou menos de 20 a 40 partículas, né? Na realidade, eram
40 partículas distribuídas nessa região, tá? E aí eu começo a ter regiões já onde praticamente não existe partículas. Então, olha, você já começa a aparecer alguns, porque você viu, tá de 20 a 0. Então, a gente tem regiões já onde ela vai caminhando, ela, naquela região de 20 a 25, né, ela aumentou, né, a sua região, teve maior amplitude na região dela orbital, mas na região do raio orbital, né, mas em questão de ângulos, né, de longitude, eu consigo já determinar alguns espaços algumas regiões onde o número de detrito ali vai ser muito baixo, o número de objetos ali vai ser baixo, ok? Então, a gente vai vendo isso, né, a gente pegou para... agora, você vê que existem agora regiões azul, né, então, a gente considerou aqui do mais baixo ali, né, do 0 até o mais alto, né, o 300, então começou a aparecer a região de azul, né, que seria o 3 vezes o 20, né, 60, né, então ela vai começando, olha, e aí você tem isso no tempo, tá, e aí ela volta de novo, né, aí para o primeiro dia, né, o tempo igual a 0, a gente observando essa região, tá certo? Então ela vai evoluindo, 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 e aí ela vai cada vez mais, olha só, essa aqui bem densa, né, e ela vai caminhando também na longitude, tá? A gente começa, e aí aparece agora a região mais densa ainda, no ângulo aí de próximo de 150 graus, ok? E isso foi feito também para as outros tamanhos de objeto, tá? E aí, então, a gente tem, então, de 20 micrômetros, né? Para vocês darem uma olhada, tá certo? Para ver a dependência com o tamanho de partículas, tá? Você vê que ela aparece também, né? Vai aparecendo essas regiões de densidade, só que ela vai mostrando, né? Uma maior regiões de concentração de densidade maior, aquela região maior, de maiores quantidades de partículas daquele tamanho, ok? Então, a gente chega a 240 dias, eu já tenho uma densidade bem alta em certas regiões, outras totalmente vazias, né? Então, isso pode representar para a gente possíveis comportamentos, né, de regiões de densidade maiores e densidade menores com o tempo, né? Então, de novo, voltando àquela questão que eu falei, da fragmentação, né? Se for por colisão ou por explosão, qual é o tempo, né, em que eu terei maior aglomeração, em que ângulo, em que região, entendeu? Então, era isso que a gente estava buscando, tá? Esse aqui, gente, eu só deixei aqui para vocês verem que, de repente, vocês queiram até usar, né? Não sei, os alunos de vocês, né? Que foi um aluno que desenvolveu um material, né? Onde ele pega todos os elementos catalogados, se eu não me engano, aí está até 2022, tá? Eu preciso arrumar um aluno agora para atualizar, em que ele tem, faz, né? Ele consegue catalogar todos esses objetos e mostra, por exemplo, qual é a distribuição por categoria, entendeu? Então, ele mostra para vocês, né? Densidade por altitude, tá? Então, ele vai mostrando tudo para vocês e está super, só nesse momento, eu estou precisando só desse aluno para ir buscar os NORADs, né? Vou buscar de novo os shorelines e colocar aqui, tá? Abastecer. Então, tá aqui, olha, ele mostra tudo para a gente, né? Contagem de lançamento, então ele mostra tudo. Eu deixei, porque de repente vocês possam querer usar, né, até como fonte de base, né, para olhar. Que ele fez esse tipo de trabalho no trabalho dele de graduação. Ok? Bem, ok. Mas eu falei até então sobre a pressão de radiação e o achatamento, né? Mas eu falei que eu ia inserir outras perturbações, né? Então, aqui eu estou também com a perturbação lunisolar, tá? Só para mostrar para vocês, que isso aí foi uma coisa que me perseguiu muito tempo, tá? Por exemplo, eu tenho aqui uma partícula de 20 micrômetros, certo? Só o achatamento e a pressão de radiação eu tenho essa estrutura. Quando você pega a perturbação da Lua e do Sol, você tem essa estrutura, tá?
Na realidade, ela aumenta um pouquinho, né, a variação aqui da amplitude, mas a região, né, o comportamento dessas regiões de máxima e mínima densidade, ela pode alterar, mas o comportamento de criar-se regiões de menor quantidade, maior quantidade, se mantém, tá? Então, por exemplo, ó, aqui de novo, eu tenho para 150 dias, olha, aqui começou a aparecer o azul e aqui também, tá certo? Então, é uma coisa que a lua e o sol não influencia tanto assim na condição das regiões de densidade dessas partículas, ok? Tá aí uma outra, né, de 360. Então, o que eu queria achar era exatamente isso. Você vê que o efeito da pressão de radiação solar, né, da pressão de radiação solar e o achatamento para 360 dias, né, porque tem a ver com a posição do Sol, né, então a gente percebe que tem uma variação aqui, né, esse R, né, a distribuição radial e azimutal, né, ela tem um comportamento, aqui a gente percebe uma diferença de comportamento, né, e regiões de densidade de maior e menor densidade. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, mudou a estrutura do comportamento, como um todo, o comportamento do azimutal com o radial, mas o que eu estou querendo dizer é que não afetou como que isso vai dizer sobre a densidade, tá? Eu vou continuar tendo regiões aqui, azul, lá azul, verde, verde, vermelha, vermelho, entendeu? Não apareceu nenhuma amarela nesse meio termo que diga assim, a lua e o sol conseguiram mexer nessa estrutura, tá? Na realidade, a gente vê que é simplesmente devido até à perturbação dela, né, da lua e do sol, de mexer com a parte dos ângulos, né, da parte angular mesmo, tá? Então, não provoca nada nesse termo que a gente fala, né, da parte de como que vai estar a densidade, né? Se isso provocou, se isso iria provocar um maior número de densidade, tá? Não provocou, tá ok? Aqui a gente tem para 100 dias, de novo, tá? Pressão de radiação solar e achatamento, e as 4 perturbações, né? Na realidade é 5, né? J2, J22. Ah, sim, lá eu não tinha colocado J22, aqui eu não tinha colocado J22, e aqui eu inseri o J22. Com 100 dias a gente também nota que não teve uma diferença muito grande sobre o efeito somente da pressão de radiação com o achatamento, tá? Então, aqui a gente tem o J2, o J22, a pressão de radiação, a Lua e o Sol, ok? E aí, de novo, a gente consegue, então, determinar quais são essas regiões, né? Com essas janelas, né? Digamos assim, tá? Agora a gente está com um aluno, né? De mestrado, em que ele está fazendo o quê? Ele está vendo alguns modelos, né, de fragmentação, né, de colisão ou explosão, para poder propagar essa órbita, né, e determinar esse tipo de coisa, entendeu? Então, qual é o objetivo no final? Eu tive um evento hoje. Quando que eu devo evitar tal região? Ou quando eu meio que estarei mais adequado para aquela região, tá certo? Então, esse era o objetivo, tá? Então, a gente viu que é possível, que realmente tem uma estrutura de maior e menor densidade com o tempo, tá? E agora vamos colocar o modelo de fragmentação, né, de colisão ou explosão, e ver o que isso vai me gerar no final, tá certo? Aqui eu percebo que o meu tempo de maiores densidades são bem próximos de um período orbital, tá? De um período orbital, não, de um ano, né? Porque depende de onde está o objeto, né? Então, é próximo de um ano, tá? A gente percebe que tem uma maior densidade, depois ele vai de novo e espalha, depois ele volta de novo com 2 anos, e assim ele é cíclico, tá? Então, agora, com a nossa fragmentação, vamos ver se isso se mantém, se essa estrutura se mantém, para a gente poder garantir qual é a região que eu devo evitar, o tempo que eu devo evitar, entendeu? Esse tipo de coisa, ok?
Então, só para finalizar, né, eu tenho aí que a pressão de radiação solar, ela pode ser considerada um mecanismo natural, tá? Se eu tiver partículas menores que 5 micrômetros. Partículas maiores que 6 micrômetros, menores de velocidade, energia significativamente grande. A pressão de radiação solar e o achatamento terrestre produz uma singularidade na evolução temporal da excentricidade, em função do tamanho e da região orbital. Isso aí a gente já averigou e realmente é desse jeito, tá? Já tem um aluno que averigou e realmente tem essa dependência. A gente tinha que o movimento, esse trabalho ele foi feito para a situação de Phobos e Deimos, né? Ao redor de Marte, e a gente tinha chegado à conclusão de que a gente não, perdão, o trabalho tinha chegado à conclusão que dependia do tamanho, né? E a gente mostra que também depende da região orbital, tá certo? A densidade radial máxima ocorre próxima ao valor médio da faixa do raio orbital inicial das partículas, e a densidade azimutal apresenta uma distribuição gaussiana, tá? A pressão de radiação solar, o geopotencial e a perturbação do unisolar, a densidade não apresenta diferenças relevantes, tá? É isso que eu queria lembrar. A densidade não apresenta, tá? A gente não está dizendo, mudou a região, mas a densidade, ela se mantém praticamente igual quando você considera o J2 somente e a pressão de radiação solar, tá ok? Então, aqui, né, como sugestões futuras, essa parte já está sendo feita, né, mas eu acredito que o aluno só vai conseguir, de repente, fazer um caso, né, então, se alguém se interessar, né, obter a densidade de uma nuvem de pequenas partículas, ou, é isso que eu ia falar, nessa parte do que o aluno está fazendo, ele não vai colocar só pequenas partículas, a gente vai determinar até que tamanho a gente vai considerar, né, na nossa nuvem de partículas, né, então ela vai vir proveniente de explosão de um satélite, com as perturbações consideradas nesse trabalho, então a gente não, acredito que ele vai fazer a fragmentação por colisão, tá? Ele não vai ser explosão, então a gente vai ainda pegar um trabalho para tentar fazer para a explosão, né? E a gente quer fazer esse estudo analítico, porque a gente fez o estudo analítico só considerando a pressão de radiação solar e o achatamento, tá? E a gente mostrou que tem essa dependência, né? Da excentricidade, né? No valor máximo da excentricidade, com essa singularidade devido à ressonância de longitude do Sol, e a gente quer ver isso é possível com o Sol e com a Lua, tá? Considerando as perturbações lunisolares, ok? Então, se alguém gostar, estamos aí à disposição, ok? E eu agradeço muito pelo convite de novo, né? Por me escutarem, certo? E abro para pesquisas que tenham dúvidas, para perguntas que tenham dúvidas. Celeste, muito obrigado. Excelente apresentação, muito boa mesmo. Obrigado mesmo pela esse tempo para apresentar para a gente. Então, a gente abre agora para as perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, queira fazer para a professora Celeste, à vontade. Enquanto vocês pensam, eu vou começar então. Uma dúvida que eu pensei, será que a perturbação do albedo e das marés terrestres e oceânicas poderiam afetar de alguma forma ou poderiam contribuir? O albedo, com certeza. O albedo, sim, né? Sim, com certeza. Exatamente, a gente precisa colocar outras perturbações, entendeu? A gente, inclusive, eu não falei nada aí, já tem um aluno que colocou, porque eu não tenho, né? O efeito sombra, já mostrou a diferença. Ah, que legal. Entendeu? O aluno já fez com efeito sombra e já mostrou a diferença, certo? Uhum. Agora a gente está pensando num artefato, né? Junto com esse efeito sombra, para aumentar a área e diminuir esse tempo dele em órbita, entendeu? Aí já são objetos maiores mesmo que a gente está vendo. Entendi. Não, interessante. Oi, Maísa, pode falar, à vontade. Cláudia, uma curiosidade. Nos dados observacionais, existe alguma evidência de formação de anel, alguma coisa assim, ou ainda não dá para ver, ou tem outros efeitos, tipo colisão, que já... Tem, Maísa, tem. A gente, na realidade, é isso. Depois de um certo tempo, ele evolui para um anel. Uma nuvem, tem uma explosão. Depois de um certo tempo curto, tá? É que eu não coloquei nessa apresentação. Ele vira um anel. Entendeu? Agora, qual é o tempo desse anel? Isso que a gente não sabe. E é isso que eu estou buscando, entendeu? Uhum. Saber qual o tempo que ele fica ali, dependendo do tamanho, entendeu? Da região, qual é o tempo que esse anel vai ter.
né? Então, a gente pode dizer... Pensando que se existe uma maior densidade, existe uma maior probabilidade de colisão, né? Exatamente, é por isso que eu estou... Exatamente isso. É por isso que eu estou querendo buscar essas regiões onde são poucas densas, entendeu? Que a probabilidade de colisão é muito menor, né? Na hora de um lançamento, você passar por ali é muito menor, né? Se você consegue determinar uma região. E a região onde se forma esses anéis, tem alguma regra, Como assim? Você tem a nuvem, né? Se você tiver a parte tem a explosão, né? Digamos, ou a fragmentação, né? Tem a explosão. Então, você tem os objetos vão ter aquela distribuição, né? Devido à velocidade, né? Mantendo ali o mesmo próximo do real, do originário, né? Só que aí, devido aos efeitos, porque você fez o quê? Você mudou o tamanho dos objetos, né? Então, devido a próprias perturbações ambientais, entendeu? Ele começa a fazer isso, ter variação no semieixo maior, ter variação na excentricidade, aí ele começa a pegar toda a região, mas sempre perto daquele raio orbital inicial, sempre numa faixa daquele raio orbital inicial. Se desse para a gente modelar quais vão ser as regiões de maior densidade, não sei. Então, exatamente, é isso que eu estou buscando, é exatamente isso que eu estou fazendo. É tentando entender, né, quais os efeitos delas, para depois colocar para uma explosão e ver, vai gerar? Vai. Depois de quanto tempo? Entendeu? Aonde que ela vai estar exatamente, sabe? Para você poder ter um propagador que prevê isso. Entendeu? Consiga prever isso. Parabéns, lindo trabalho. Muito interessante, tem muita coisa para fazer, com certeza. Bastante, bastante. É que assim, a gente vai construindo de pedacinho em pedacinho, então eu não consigo mostrar tudo, sabe? Esse aluno, por exemplo, que eu falei desse projeto de graduação, ele só pegou os two lines e viu, entendeu? Como é que fica com o lançamento? Como é que a gente tem noção do que a gente tem? Primeira coisa, entendeu? E depois a gente começar, porque ali ele também consegue filtrar detrito, onde está, que inclinação, que plano ele está, entendeu? Para ver se tem alguma nuvem, então ele consegue fazer isso, para a gente poder saber se depois, com o tempo, se o nosso propagador refletiu aquilo que a gente está vendo lá, entendeu? Porque o dele é dado real, né? Tá. Que ferramenta vocês usam para propagar? O meu é a integração numérica usando radar mesmo, e as equações do movimento. Ok, obrigada. Obrigado, Maísa. Mais alguém tem mais alguma pergunta? Eu, professor. Antes de mais nada, ótima tarde aí, professor. Parabéns aí pela apresentação. A minha dúvida, talvez ela vá num nível até um pouco mais básico. Logo no começo da explanação da senhora, você apresentou uma questão que a NASA coloca uma espécie de recomendação, né, de segurança e uma série de critérios que ali são definidos. A pergunta que eu faço, assim, eu não cheguei a estudar a fundo, né, o tema, mas em que nível que essas recomendações elas são seguidas por outras agências e, enfim, a partir do estudo, né, que a gente começa a extrapolar isso daí, a gente quer saber em qual nível que as nações estão se unindo para poder, de repente, colocar entre aspas, aí um nível mínimo de segurança ou aceitável de segurança para esses tipos de missões. Tem alguma coisa nessa linha de regulamentar? Daniel, obrigada, né, pela pergunta, né, muito boa, porque principalmente que eu também tive essa curiosidade, tá? Foi em 2018, 2020, 2018, eu até fiz um cachorro agora resolveu que vai falar junto comigo. Eu fiz uma iniciação científica olhando exatamente isso, tá? Saber o que a gente já tinha, o que aconteceria, né? Em que pé estava? Eu sempre falava isso para eles, falava assim, o que pode ser feito, né? É realmente feito se alguém não cumprir, entendeu? É igual ambiental. Acordos. Não tem nada que fale assim, vai pagar, entendeu? Não tem nada, tá? Inclusive, tem um trabalho que eu também não coloquei aqui, que é esse desse menino, que o Matheus, que ele começou comigo desse jeito, depois criou esse site, em que ele mostra, inclusive, quem é o país que não, mesmo com a mitigação, tá lá em cima, quer dizer, ele não está respeitando mitigação nenhuma, tá certo? E a gente sabe qual que é, entendeu? A gente sabe, né?
A gente tem noção de qual que é, a gente só queria ter certeza, sabe? E aí ele mostrou que realmente, mesmo com a mitigação, os Estados Unidos baixou muito, tá? E o outro país está lá, crescente, entendeu? Mas ele não participa das reuniões, então é complicado, né? Assinou o acordo e não cumpre. E é igual ao ambiental, entendeu? Tem que baixar, mas entendeu? Só que ainda não tem um negócio assim, igual o ambiental, você tem ainda diminuir a reserva, né? Para algumas coisas. Esse ainda não tem, entendeu? Então, acredito que o problema ainda vai se estender por um bom tempo, tá? E uma das coisas que eu acho primordiais, sabe? De repente o Evandro, porque hoje eu não sei se isso ainda procede, né? A pessoa responsável por detritos espaciais nessa parte, dentro do Brasil, era o Hélio Kuhl. Eu não sei se o Evandro pode, de repente, saber se continua ele. E aí, o que eu fico muito preocupada é que quando se conversa sobre essa parte que a gente diz de direito espacial, não tem engenheiros lá. Como é que pode não ter engenheiro nessas discussões? Como é que pode ser feito normas em que só tem advogados? Correto. Fala aqui. Então, Cláudia, complementando aí o seu comentário, de fato, era o Hélio e o Marcelo Lopes, né? E o Ulisses também, né? Então, eram os três. Os três se aposentaram já. Exatamente. Mas o Ulisses deixou um software de detritos espaciais que hoje roda no centro de controle nosso aqui. O Francisco, né, vocês conhecem, o Chiquinho, trabalha lá e ele roda esse software. Aqui no nosso laboratório, nós pretendemos também rodar esse software que o Ulisses deixou. E hoje o centro de controle aqui do INPE tem uma cooperação lá com o centro de controle lá da ESA, né, em Darmstadt, justamente nessa parte de detritos espaciais, e eles queriam justamente trocar informações a respeito da previsão, né, de colisão com detritos, né, usando o que a gente tem aqui, e mais o software comum, que é o mesmo que roda aqui no centro de controle, que foi comprado, e o que roda lá na ESA, né? Mas, infelizmente, a gente perde o pessoal importante aqui, que são os pioneiros, o Hélio, o Ulisses e o Marcelo. Mas nós vamos reverter, não deixamos ainda a chama apagar. Muito bom. Obrigada. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Bem, obrigado, Romulo. Acho que nessa linha, né, Cláudia, um dos problemas é a mitigação. Quando eu trabalhei no Centro de Projeto Integrado de Missões Espaciais, o CEPRIME do INPE, que é responsável por fazer o projeto, o estudo conceitual das missões, né? E quando a gente fazia, junto com o Ronan, a gente tinha que provar, fazendo estudos, que o satélite ia reentrar dentro de 25 anos, né? E a gente tinha essa noção, pelo menos das missões do INPE. Então, isso é uma coisa. Só que outra coisa é o problema que já existe, né? Só que para retirar o que está lá, aí o grande problema é dinheiro. Quem que vai querer pagar para poder mandar uma missão para poder ir lá tirar? Eu acho que solução tecnológica existe. Tecnologia a gente tem para fazer isso. O problema é a questão financeira, né? Se tivesse uma lei mundial, falasse, ó, toda missão, uma parcela do custo vai ser destinada a isso, ou todo mundo vai ter que pagar, daí as coisas talvez começassem a mudar, não sei. Sabe igual quando a gente vai estacionar um carro? Na rua, que a gente tem que pagar, é como se fosse isso, você vai pensar, então você precisa pagar uma taxa para, entendeu? Exatamente. Porque isso aí iria para o recurso desse tipo, né? O que a gente faz hoje é tentar numa de evitar, mas aquilo que já está. Sim. E aí só a parte, por isso também que eu estudei essa parte, para saber se naturalmente o que ia acontecer, entendeu? Sim. É por isso que eu também estudei isso. Além de buscar essas regiões de maior e menor densidade, o que acontece, entendeu? Se eu estiver numa órbita baixa, numa órbita alta, entender quais eram as perturbações e o que acontece, porque uma coisa é o efeito de uma sozinha, a outra é elas combinadas, porque a gente não faz ideia. Sim.
Não, bem interessante isso, bem interessante. E uma coisa que eu estava pensando, será que esse comportamento da densidade, ele também é o mesmo em outros planetas, ou segue também comportamentos de objetos celestes naturais? Por exemplo, cinturão de asteroides, ou cinturão de anéis, não sei, talvez é um estudo que vale a pena, exatamente. Para ver se esse comportamento que da distribuição gaussiana, ele também se reflete com corpos naturais ou em outros locais. É um bom estudo, exatamente isso. É que a gente, às vezes, falta, né, as pessoas para fazer esse tipo de coisa para a gente dar sequência, né? Mas é um bom coisa para fazer isso também. Porque, inclusive, esse efeito da excentricidade, como eu falei, né, você tem um efeito, você tem aquela parte lá da ressonância da excentricidade, do comportamento da excentricidade em função do tamanho, que foi mostrado por Hamilton para Marte e nas luas de Marte, e eu mostrei que realmente também tem na Terra, só que aí eu mostrei também por tamanho, por região orbital, e eu queria saber exatamente isso, para outros sistemas orbitais, isso é possível? Entendeu? E aí tem um aluno trabalhando nisso, entendeu? Para mostrar se realmente é só... O que está influenciando, na realidade, esse comportamento, entendeu? Entendi. Para depois começar a pensar na ressonância. Eu quero saber primeiro o que ocorre, para depois falar assim, e agora vamos estudar o efeito ressonante. Muito bem, entendi. Interessante. Deixa eu aproveitar, eu já ia fazer isso em seguida, né? Cadu, você já ligou a câmera. Gostaria de apresentar, Celeste, o Capitão Carlos Eduardo, é o atual chefe do Centro Espacial ITA, meu aluno de mestrado também, e também é o chefe de um projeto muito interessante que a gente está lá, que era eu, né? Agora passei para ele, já era antes do Major Pedro, né? Veio para mim, agora está com que é o projeto da situação, projeto de SSA, né? Space Situational Awareness, a gente tem a consciência situacional do espaço. Né? A gente conseguiu uma aprovação no projeto da FINEP, um valor bem bacana, e a gente vai estar adquirindo alguns telescópios para colocar em algumas estações, para a gente poder fazer monitoramento dos detritos e tal, visando em nosso ambiente espacial brasileiro. Então, o Cadu pode explicar melhor aí esse projeto. Ótimo, isso aí é ótimo para a gente. Doutor, então, primeiramente, obrigado aí também, professor, pela apresentação. Doutora, também obrigado pelo tempo da senhora aí, achei muito interessante a apresentação. Esse projeto que o professor comentou, ele é bem interessante também, né, que é um projeto, no momento agora, né, da gente realmente adquirir uma infraestrutura para a gente poder também dar continuidade nessas pesquisas, dar suporte para essas pesquisas na área de mecânica orbital, dinâmica orbital também, né? Dos pesquisadores que a gente tem aqui no ITA, né? Então, basicamente seria esse, vamos dizer assim, o escopo desse projeto que o professor passou, né? E a gente, obviamente, a gente também tem buscado, né? Também cooperar com pesquisadores de outras universidades, outros centros, a gente conversa bastante com o pessoal do INPE, com o Chiquinho lá, o professor Francisco também, a gente tem interagido bastante também. Bom, a área em si, né, até dando continuidade até aquela que o Major Rondon também fez um questionamento dessa questão do direito internacional, tudo, né, uma questão interessante é que justamente essa atividade do monitoramento em si, ela requer uma cooperação, né, entre as instituições, inclusive, né, para compartilhamento do banco de dados, a gente ter mais sensores também cumprindo essas atividades, né, então a gente fica bem feliz também de conhecer aí o trabalho da senhora também aí na UFABC, né, pesquisando essa área, bem interessante. Tem o pessoal na Unesp também, né, que a gente também conversa. Então, parabenizar inicialmente aí a senhora e agradecer, né, o tempo pela apresentação. E uma dúvida que eu ia perguntar para a senhora, né, em relação ao modelo atmosférico que a senhora usou, eu vi que a senhora usou acho que o TD88, né? A senhora também fez simulações usando outros modelos, o JACIA, variou os modelos em função da altitude da órbita também, das perturbações também? Sim, foi onde a gente chegou que o TD88 era o que dá maior credibilidade, né, ao máximo, digamos assim, entendeu? Se a gente estiver pecando, a gente está pecando entendeu? Por excesso, entendeu? A gente usou todos os outros e viu qual que daria maior diferença, né, nos nossos resultados, entendeu? E aí a gente viu que era o TD88, por isso que a gente fechou com ele. E do objeto, a senhora também usou algum coeficiente de arrasto, a senhora estimou um padrão ali, o 2, foi esse mesmo, geralmente usa, né?
O 2. Eu também já fiz uma aluna estudar sobre isso, entendeu? Ela já estudou todos os efeitos dos coeficientes de arrasto até para colocar isso, entendeu? Foi um TG que ela apresentou, entendeu? É o que eu falei, foi um trabalho que a gente foi pegando um pedacinho daqui, um pedacinho de lá, para poder compor todos eles, entendeu? Sim, e também, que nem o professor ele comentou, a gente também está também estruturando, né? Está também justamente começando com alguns problemas menores e começando a pouco ir passando para outros problemas maiores, introduzindo maiores complexidades nos modelos também, né? E também interagindo com outras universidades que já estão também mais avançadas em algumas áreas de pesquisa também, né? Então, a gente fico bem feliz ali, espero que a gente coopere também nessas áreas de pesquisa aí. Queria agradecer mais uma vez aí o tempo da senhora, obrigado, e está disponível aí para uma visita lá em São José. Eu vou sim. Inclusive, se na hora que estiver funcionando, se tiver para a gente dados, né, de observação, seria muito bom para a gente ver, né, se realmente avaliar se o propagador está condizente com o que a gente está observando, né? Sim, com certeza. Tá bom. Obrigado, professora. Obrigado aí, professor, também. Parabéns. Obrigada. Obrigado, Cadu. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Professor Celeste, algum comentário? Então, acho que a gente pode encerrar por aqui, não tomar muito tempo da senhora também. Eu novamente agradeço aí o tempo, o trabalho, excelente apresentação, a gente ficou muito feliz. Como o Cadu falou, a gente coloca à disposição aí para fazer o trabalho de parceria, estamos juntos. A senhora está muito bem-vinda lá em visitar a gente no Centro Espacial ITA, e a gente pode ir conversando. Agradeço aos demais, os membros do grupo que estiveram aqui presente, quem não é membro também, agradeço por estar prestigiando a gente, a professora Maísa, o professor Evandro aí, grande prazer tê-los aqui com a gente. E, professor Celeste, se quiser fazer algum comentário final. Eu gostaria de agradecer, né? Agradecer a todos, né? Que todos é difícil, né? A gente hoje em dia numa atividade ainda remota, ainda termos, né? Ainda conseguimos pessoas, né? Dispostas a, né? Porque a gente ficou meio saturado, né? Naquele período pandêmico, né? E eu fiquei muito feliz, viu? Muito obrigada, né? Acho também que essa tecnologia veio para conseguir nos aproximar de uma certa forma, né? Maísa, quanto tempo que eu não vejo Maísa, consegui falar com Maísa, né? Espero que realmente que tenham gostado. Estou disposta a trabalhar conjuntamente com a Maísa. A gente já andou fazendo algumas coisas, né, Maísa? Mas me coloco à disposição, tá? Se algum aluno gostou de alguma coisa, a gente pode conversar também, ok? Aí eu passo a ideia e tento, porque é o que eu falei, eu acho que ciência é isso, né? Faz um pedacinho aqui, um pedacinho ali e vamos compondo todo mundo. Ok? Muito obrigada, viu? Com certeza. Obrigado, pessoal. Então, bom final de semana a todos aí, se cuidem. Grande abraço, até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Um abração. Obrigado, bom final de semana. Tchau, gente. Bom fim de semana. Pessoal, muito obrigado. Tchau, gente. Bom final de semana.